Você já parou para pensar o que um prato de comida pode revelar sobre quem realmente é rico e quem, no fundo, é miserável? Era fim de tarde quando o jovem Thomas, herdeiro de um dos maiores impérios empresariais do país, apareceu em uma cobertura luxuosa, cercado de risadas, taças de champanhe e amigos que o idolatravam como se ele fosse um rei. "Olha isso!" dizia ele, mostrando no celular um vídeo de um homem dormindo na calçada. "Esses caras vivem pedindo piedade, mas aposto que, se quisessem, trabalhavam e mudavam de vida." Os amigos gargalharam. Um deles comentou: "É fácil falar, irmão. Duvido que tu aguentasse um dia vivendo como eles." Thomas sorriu com desdém. "Quer apostar?" A provocação virou desafio. Ele, o herdeiro arrogante, decidiu provar que a pobreza era apenas uma questão de escolha. Passaria um dia inteiro nas ruas, sem dinheiro, sem cartão, sem ajuda. "Quero sentir o que eles sentem, só para mostrar que é tudo drama." E Kitty, se me scusi, ma senza, disse com um sorriso de superioridade. Na manhã seguinte, saiu de casa apenas com as roupas do corpo. Nenhum relógio de grife, nenhum perfume caro, só ele e o mundo real. Os primeiros passos foram fáceis. Caminhou confiante, ainda com o ar de quem acredita ter controle de tudo. Mas conforme as horas passavam, a fome começou a falar, o calor queimava e a arrogância começava a derreter junto com o orgulho. Ninguém o reconhecia, ninguém o admirava, ninguém se importava. Pela primeira vez, Thomas sentiu o que era ser invisível. Quando o sol começou a se pôr, ele se viu encostado num muro, o estômago roncando, o orgulho em silêncio. Foi então que um homem se aproximou, rosto marcado pelo tempo, roupas rasgadas, mas com um olhar sereno. O tipo de olhar que não precisa de luxo para ter paz. "Tá tudo bem, rapaz?" se perguntou o homem. Thomas desviou o olhar. "Tô sim, não parece." "Tá com fome, né?" O andarilho tirou de dentro de uma sacola um prato com arroz frio e feijão. Partiu no meio com uma colher e ofereceu. Thomas riu, irônico. "Você tá brincando? Eu não como isso." O homem apenas deu de ombros. "Então fica com a sua fome. A minha, pelo menos, eu divido." O silêncio entre os dois pesou mais do que qualquer discurso. Thomas o observou se afastar, mastigando devagar o pouco que tinha. E algo dentro dele, algo que ele não sabia nomear, começou a rachar. Quando a noite caiu de vez, o herdeiro sentou na calçada e encarou o reflexo de si mesmo numa vitrine. O terno que antes o fazia parecer importante, agora estava sujo, amarrotado sem valor algum. Ele sentiu vergonha, mas não por estar ali. Vergonha de quem ele era quando tudo brilhava, demais para enxergar o que realmente importava. O tempo passou devagar, e o som distante de um cachorro revirando o lixo o fez levantar. Ao longe, o mesmo andarilho estava sentado debaixo de uma marquise, olhando para o céu como quem ainda tinha algo a agradecer. Thomas se aproximou em silêncio. "Posso me sentar?" O homem sorriu. "Agora quer comer comigo?" Thomas sentou ao lado dele, pegou o resto do feijão e comeu. Não disse uma palavra, mas lágrimas silenciosas escorriam entre cada garfada. O andarilho apenas observava, com um olhar que dizia mais do que qualquer sermão. "Engraçado", murmurou ele. "A vida tem dessas. Às vezes, para descobrir quem você é, precisa perder tudo o que acha que tem." A câmera imaginária se aproxima, lentamente do rosto de Thomas. Os olhos marejados, a expressão confusa entre culpa e gratidão. O vento sopra, carregando o som distante de uma sirene. Ele olha para o homem e pergunta, num fio de voz, "Quem é você?" O homem sorri, mas não responde. Apenas levanta, ajeita o cobertor velho sobre os ombros e desaparece na escuridão da rua, deixando o herdeiro sozinho e faminto de respostas. Thomas decide procurá-lo no dia seguinte. Mas o que ele vai descobrir? Vai mudar tudo o que ele acreditava sobre riqueza, poder e o verdadeiro valor de um prato de comida. Na manhã seguinte, Thomas acordou com o corpo doendo, o rosto sujo e o coração pesado. Não havia dormido direito. O chão frio da calçada parecia cobrar dele cada palavra de arrogância que já havia dito. Pela primeira vez, o silêncio da cidade o incomodava. Ele sentia o peso do mundo, mas não o peso do luxo, e sim o peso da realidade. Caminhou pelas ruas sem rumo, tentando encontrar o homem que lhe dera comida. Cada esquina parecia igual. Cada olhar que cruzava era uma lembrança da indiferença que ele sempre teve com o sofrimento dos outros. O orgulho ainda o fazia andar com a cabeça erguida, mas dentro dele tudo estava ruindo. Ele começou a lembrar das festas, das risadas forçadas,
dos amigos que o cercavam quando havia champanhe e câmeras, e percebeu que nunca tinha estado tão sozinho quanto agora, cercado de ninguém. Quando finalmente decidiu voltar para casa, o espelho do elevador lhe devolveu uma imagem que ele mal reconhecia. O terno amassado, o cabelo bagunçado, o olhar perdido. Pela primeira vez não viu o herdeiro de um império. Viu um menino mimado que nunca soube o que era merecer algo de verdade. Ao entrar na mansão, foi recebido pelo olhar indignado do pai, um homem de voz firme, acostumado a ser obedecido. Que espetáculo foi aquele nas redes sociais, Thomas? Você dormindo na rua? Comendo com mendigos? Thomas tentou responder, mas a vergonha o impediu. Você tem ideia do que isso fez com o nome da família? Continuou o pai. A imprensa inteira está rindo de nós. Mas o filho, em vez de se justificar, apenas perguntou: pai, você já sentiu fome de verdade? O silêncio que se seguiu foi incômodo. O pai o olhou, confuso. Do que está falando? Fome. Não de comida. Fome de olhar para alguém e ver um ser humano. Não um problema. Eu sempre achei que sabia o que era riqueza, mas ontem um homem sem nada me ensinou. Mais sobre dignidade do que todos os nossos conselheiros e amigos. O pai deu uma risada curta, amarga. Thomas, você está delirando. Esse é o preço de querer brincar de pobre. Agora volta ao seu papel antes que destrua o que construímos. Mas Thomas, pela primeira vez, não obedeceu. Talvez o que você construiu já esteja destruído, pai. Só que você ainda não percebeu. Saiu da sala com o coração acelerado, sentindo um misto de medo e libertação. Subiu para o quarto e olhou para a vista da cidade. Os arranha-céus, os carros de luxo. O mundo que antes parecia seu, agora parecia um teatro vazio. Nos dias seguintes, ele tentou voltar à rotina, mas nada mais fazia sentido. O café caro tinha gosto de vazio. Os sorrisos das pessoas pareciam falsos. E as conversas soavam como ruído. Em cada rosto que via, imaginava o do andarilho. Simples, calmo, verdadeiro. As lembranças da noite anterior o perseguiam como um eco. O gesto do homem dividindo o prato, o olhar sereno, a frase que ficou gravada como cicatriz. Certa noite, Thomas pegou o carro e dirigiu até o centro da cidade. Queria encontrá-lo, agradecer, talvez entender. Mas o homem parecia ter desaparecido. Passou horas andando entre becos e vielas, oferecendo dinheiro, perguntando por ele. Ninguém sabia, ninguém lembrava. Era como se tivesse sido um anjo passageiro, um espelho do que ele precisava enxergar. Exausto, ele se sentou na mesma calçada onde havia dormido. O cheiro de lixo e gasolina misturava-se com a brisa fria. Pegou o celular e abriu as redes sociais. As manchetes zombavam dele. Chamavam-no de o playboy arrependido, o herdeiro em crise existencial. Mas nada disso importava mais. Pela primeira vez, ele não queria provar nada para ninguém. Só queria entender o que aquele homem tinha, algo que dinheiro nenhum podia comprar. O som distante de uma risada o tirou do transe. Olhou para o lado e viu um grupo de jovens bêbados, rindo de um idoso que catava latinhas. Thomas se levantou e, sem pensar, caminhou até eles. Ei, deixa ele em paz! Os garotos o olharam com desdém. Qual é, cara? Vai defender mendigo agora? Vou defender humanidade. O mais alto avançou em sua direção, mas Thomas não recuou. O idoso fugiu, assustado. A confusão foi interrompida por um guarda que apareceu, dispersando o grupo. Thomas ficou parado, o coração disparado, com a sensação de que finalmente havia feito algo certo, e não por orgulho, mas por empatia. Ele se encostou no poste e riu baixinho entre lágrimas. O mesmo homem que antes zombava, agora sentia na pele o que era ser julgado por ajudar. E naquela noite, entendeu que talvez o verdadeiro luxo fosse poder escolher. Fazer o bem mesmo quando ninguém aplaude. De repente, uma mão pousa em seu ombro. Thomas se vira, e o rosto que vê o faz congelar. Era o homem do prato de feijão, mas ele não parecia o mesmo. Estava limpo, bem vestido, com um olhar enigmático. Precisamos conversar, diz o homem. E o mundo de Thomas está prestes a virar de cabeça para baixo, mais uma vez. Thomas ficou paralisado. O homem diante dele, agora limpo, bem vestido, parecia outra pessoa. A roupa simples havia sido trocada por uma jaqueta de couro elegante, e o olhar que antes transmitia cansaço, agora trazia algo mais profundo, serenidade. Você, o que está fazendo aqui? Perguntou Thomas, ainda confuso. O homem sorriu. A pergunta certa é, o que você está fazendo aqui?
Eles se sentaram no mesmo banco da calçada, o mesmo onde Thomas dormira dias antes. O contraste entre os dois agora era simbólico: o ex-bilionário perdido e o mendigo transformado. Meu nome é Elias, disse o homem. E eu não era um andarilho. Eu te observei muito antes daquele dia. Thomas franziu o senho, surpreso. Elias continuou. Sou parte de um projeto social. Há anos trabalhamos ajudando pessoas em situação de rua, mas o que mais precisamos não é de dinheiro. É de humanidade. Eu me disfarcei para encontrar doadores que realmente sentem o que fazem. Não aqueles que querem manchetes. O coração de Thomas acelerou. Você me testou? Elias assentiu, de certa forma. Mas não era um teste para te humilhar. Era para te libertar. Thomas ficou em silêncio por longos segundos. As peças começaram a se encaixar. O olhar de Elias naquela noite, as palavras, o gesto de dividir o prato. Tudo fazia sentido agora. Mas por que eu? O perguntou. Porque você precisava cair para entender o que é estar no chão. A vida só fala com quem tem coragem de ouvir. E naquele dia, você ouviu. As palavras ecoaram na mente de Thomas como sinos. O vento gelado soprou entre os prédios, levantando folhas e lembranças. Elias se levantou e olhou para o horizonte. Sabe o que é curioso, Thomas? Quase ninguém muda quando está no topo. Mas basta tocar o fundo, uma vez para ver quem você realmente é. Thomas engoliu em seco. Eu perdi tudo. Não, respondeu. Elias, você ganhou a chance de começar certo. Aquelas palavras caíram como luz. Pela primeira vez em muito tempo, Thomas sentiu o peito leve. Havia perdido fortuna, status, mas recuperado algo esquecido, o valor de um gesto, o sentido da empatia. Nos dias seguintes, os dois começaram a trabalhar juntos. Elias apresentou a Thomas o abrigo onde viviam dezenas de pessoas esquecidas. Cada rosto contava uma história de dor, mas também de esperança. Thomas, movido por um sentimento novo, começou a ajudar, não com dinheiro, mas com presença. Carregava caixas, servia refeições, ouvia histórias. O homem que antes media valor em cifras, agora aprendia o preço de um sorriso sincero. Com o tempo, o abrigo ganhou visibilidade. Outras pessoas se juntaram, inspiradas pela transformação dele. A mídia, antes cruel, agora o chamava de o herdeiro que renasceu das ruas. Mas Thomas evitava entrevistas. Não queria fama, queria propósito. Ajudava discretamente sem ostentar. Era outra pessoa. Até que, em um evento beneficente, ele viu um rosto familiar. Uma jovem senhora simples, com um prato de comida nas mãos. Olhava para ele emocionada. Você não me reconhece, não é? Disse ela. Thomas franziu o senho. Fui eu quem limpou o chão da sua empresa durante anos. Fui demitida quando você cortou custos e agora você está servindo comida para mim. As palavras atingiram Thomas como um golpe suave e verdadeiro. Ele sorriu emocionado. Então é assim que a vida devolve o que tiramos. Com lições. Ela assentiu com os olhos marejados. A vida sempre devolve. Só precisamos estar de coração aberto para entender. Naquela noite, Thomas voltou para casa, não uma mansão, mas um pequeno apartamento que alugara perto do abrigo. Olhou pela janela vendo a cidade acesa, viva, e pensou em tudo que havia perdido e em tudo que havia ganhado. Pegou o celular e abriu um bloco de notas. Escreveu: Não existe riqueza maior do que a paz de dormir, sabendo que você fez o certo. O luxo é passageiro, mas a dignidade é eterna. E ao fechar o celular, percebeu que não sentia mais medo de ser esquecido, porque agora ele não precisava ser lembrado. Precisava apenas continuar fazendo o bem. Alguns dias depois, Elias o chamou para uma reunião. Tem algo que você precisa saber, disse. Seu pai doou uma quantia enorme anonimamente. Acho que finalmente entendeu. Thomas ficou em silêncio por alguns segundos. Sorriu. Então, a vida está funcionando. O vento soprou novamente. E ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Caminhou até o abrigo, viu as crianças correndo, as pessoas rindo, e entendeu que estava exatamente onde deveria estar. E então, olhando diretamente para a câmera, ou para o coração de quem o escuta, a voz do narrador encerra. Ele perdeu tudo, por defender a pessoa errada, mas às vezes
É preciso perder o mundo para finalmente se encontrar. E se fosse você? Ajudaria alguém mesmo sabendo que isso poderia te custar tudo? Comente o que faria, porque talvez a sua resposta revele quem você realmente é.